pessoal, sejam bem-vindos novamente. O objetivo dessa aula será revisar um pouco do conteúdo da apostila 2, do material de vocês. E para isso eu mandei para vocês um material com 10 questões, tá, de revisão. E essas 10 questões, a resolução delas vai ser dividida entre duas aulas. Essa e uma aula seguinte. Então nessa aula nós iremos resolver 5 questões, as 5 primeiras do material que eu enviei para vocês, como forma de revisar. Vamos então à primeira questão. A primeira questão, referente ao capítulo 4 sobre campo elétrico, é uma questão bastante teórica e que não necessita nenhum cálculo para resolver, porém necessita um domínio dos conceitos desenvolvidos durante essa aula e durante a aula de força elétrica. Vamos à questão. Em um ponto do espaço, aí ele dá 3 alternativas para a gente julgar como verdadeiras ou falsas. Pois bem, vamos lá. Primeira questão. Em um ponto do espaço, uma carga elétrica não sofre a ação da força elétrica se o campo nesse local for nulo. Bem, primeira coisa, o campo elétrico ele é gerado por qualquer carga. Toda carga ela modifica o meio em sua volta, gerando um campo elétrico. E esse campo elétrico é o que vai provocar a atração de outra carga. Então, quando você coloca uma carga nas proximidades de outra carga, a atração se dá porque uma interage com o campo elétrico gerado pela outra. Ou seja, o item diz que a carga não sofre força elétrica se o campo for nulo. O que é verdade. Campo elétrico é a condição para gerar força elétrica. Assim como potencial elétrico é condição para gerar energia potencial elétrica. Então, o primeiro item está verdadeiro, certo? Item 2. Pode existir campo elétrico sem que aí exista força elétrica. Bem, o campo elétrico, se você tem uma carga de prova, essa carga de prova vai gerar no meio à sua volta um campo elétrico. Porém, se não tiver nenhuma outra carga no seu entorno, não vai haver força elétrica, porque para existir força elétrica você tem que ter pelo menos 2 cargas, mas para existir campo elétrico você precisa só de uma. Até mesmo pela fórmula. A fórmula da força elétrica ela envolve 2 cargas, Q1 e Q2. Já a fórmula do campo elétrico ela envolve só uma carga. Então, esse segundo item, pode existir campo elétrico sem que aí exista força elétrica, também está certo. Segundo item, certo. E o terceiro item, sempre que houver uma carga elétrica, esta sofrerá atração de força elétrica. Não obrigatoriamente. Para haver atração, uma carga tem que estar submetida ao campo elétrico gerado por outra carga. Então, uma carga não implica força elétrica. Até porque não faz sentido. Uma carga ia estar sendo atraída pelo quê? Se só tem uma, como pode haver uma força de atração? Então, esse item ele está errado. O gabarito para a gente, que diz isso, é o item D. Então, primeira questão, o item D. Vamos para a segunda questão. Segunda questão, ela já não é teórica, ela envolve um pouco de cálculo, e ela nos diz o seguinte: existe um campo elétrico E apontado para baixo na atmosfera terrestre, com uma intensidade média de 100 Newton por Coulomb. Deseja-se fazer flutuar neste campo uma esfera de enxofre de 0,5 kg, que carga, módulo e sinal, precisa ter a esfera. E ele dá como dado a gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Bem, vamos ilustrar aqui a situação. Segunda questão. Ele nos diz que existe um campo elétrico. Ele nos diz que esse campo ele vale 100 Newton por Coulomb e ele aponta para baixo. Ou seja, o sentido dele é para baixo. Ele vale 100 newtons por Coulomb. De cara, se o campo se direciona para baixo, lembrando da aula de campo elétrico, as linhas do campo sempre saem da carga com sinal positivo e entram na carga com sinal negativo. Então,
estabelecer essa condição, quer dizer que essa parte está mais negativa e essa está mais positiva. O campo sai do positivo e entra no negativo. E a esfera que ele quer que faça flutuar, ela tem 0,5 kg. Então, eu vou desenhar aqui a esfera. 0,5 kg. De cara, se a esfera está na superfície terrestre, a tendência dela é cair. Porém, ela não vai cair por causa da força elétrica. Então, ela tem que ser repelida pela carga negativa que tem aqui embaixo. Para ela ser repelida, ela também tem que ser negativa. Então, eu já posso afirmar que essa carga ela é negativa. E para baixo, a gente vai ter a força-peso. E para cima, força elétrica. Para que ela fique em equilíbrio, a gente tem que a força-peso tem que ser igual à força elétrica. Ora, ele nos diz que a gravidade vale 10 metros por segundo. Peso é massa vezes a gravidade, pela mecânica. Então, a gente tem que peso é igual a força elétrica, massa vezes a gravidade é igual a força elétrica. A gente tem que a massa é 0,5, a gravidade é 10, o produto vai dar 5. Então, a força elétrica ela tem que valer 5 newtons. Só porque o problema não acaba aqui. Ele quer que nós informamos o valor da carga. Ele nos dá o campo. Ora, uma das fórmulas, que inclusive é equivalente à fórmula do peso, é força elétrica igual a carga vezes campo elétrico. Se você fizer uma analogia, é muito parecida com a fórmula do peso. A massa vezes o campo gravitacional é o peso. A carga vezes o campo elétrico é a força elétrica. Dá para fazer até uma analogia entre essas duas fórmulas. Então vamos lá. Os 100 newtons por Coulomb é o valor do campo vezes a carga. A gente vai ter a força elétrica. Então a carga ela vai valer 5 por 100. Ou, como esse 100 ele vale 10 ao quadrado, se a gente quiser subir ele para o numerador, a gente tem que trocar o sinal do expoente. Então, se é 10 ao quadrado, quando eu subir vai ficar 10 elevado a menos 2. Então, eu tenho que aqui 5 vezes 10 elevado a menos 2 Coulomb. Esse é o gabarito da nossa segunda questão. O item correto é o item A, certo? 5 vezes 10 a menos 2 Coulomb. Então vamos agora para a terceira questão. Terceira questão já é referente à aula 5, trabalho da força elétrica e potencial, e ela é uma questão que ela não é teórica, ela exige cálculo. A questão nos diz o seguinte: uma carga elétrica de 5 Coulomb se deslocou entre dois pontos do campo elétrico existente no interior de uma nuvem. E, nesse deslocamento, recebeu do campo elétrico uma quantidade de energia igual a 2,5 vezes 10 a 4 Joule. A diferença de potencial elétrico, ou seja, a DDP, entre esses dois pontos era, em módulo, igual a... Então, pronto. Vamos ilustrar aqui a questão. Terceira questão, ele nos disse que a carga vale 5 Coulomb e que ele recebeu uma quantidade de energia igual a 2,5 vezes 10 a 4 Joule. Certo. Ele recebeu 2,5 vezes 10 a 4 Joule. E a carga ela vale 5 Coulomb. Essas são as informações que ele nos deu. Pois bem, se a carga recebeu essa quantidade de energia para se deslocar, isso significa que ela recebeu energia potencial elétrica, recordando a todos que a energia potencial elétrica ela existe por causa do potencial elétrico,
O potencial elétrico ele é dado em volt, e lembrando novamente que volt é joule por coulomb. Ou seja, ele nos diz quanto uma carga acumularia em joule por unidade de carga coulomb que ela possui. Ou seja, ela nos diz o quanto de energia uma carga vai acumular para uma unidade de deslocamento. Ou seja, essa carga ela pegou essa quantidade de energia potencial elétrica e usou para se mover, converteu em cinética. Conversão de energia é trabalho. Então a gente se deparou com uma situação em que é cobrado o trabalho da força elétrica. E o trabalho, como eu demonstrei em aulas anteriores, a fórmula dele é trabalho é igual a carga vezes a DDP. Ora, ele nos forneceu o trabalho, ele nos forneceu a carga, e o que ele está querendo é a DDP. Agora o problema se resume em simplesmente a aplicação de fórmula. Vamos lá. 2,5 vezes 10 à quarta é igual a 5 coulomb vezes a DDP. Desse 10 à quarta, ele pode ser representado como 10 vezes 10 ao cubo. Eu posso tirar um 10 desse 10 à quarta. Por que eu faria isso? Para transformar esse 2,5 em 5, para ficar mais fácil trabalhar. Então ia ficar 25 vezes 10 ao cubo. Perceba que a vírgula deu uma casa para a direita e eu diminuí um do expoente aqui do 10. É igual a e esse 5 eu já vou fazer direto, porque o que interessa no vestibular é ganhar tempo, passando esse 5 dividindo. Então eu vou ter isso aqui. Quando eu cancelar 25 dividido por 5, vai dar 5. O ele vai ser 5 vezes 10 ao cubo volt, que a gente está trabalhando com DDP. Lembrando novamente que volt é joule por coulomb, quer dizer que como essa carga tem 5 coulombs, quer dizer que ela armazena 5 vezes 10 ao cubo joule para cada coulomb dela. Essa é a lógica da questão. Então, para essa questão, 5 vezes 10 ao cubo, item B. Terceira questão, o item correto vai ser o item B. Vamos agora para a quarta questão. Quarta questão, ela é uma questão teórica e ela também é referente à aula 5, que é sobre trabalho da força elétrica e potencial. Vamos à questão. No campo de uma carga elétrica pontiforme Q, o trabalho da força elétrica que atua em Qzinho no deslocamento de A até B, segundo a trajetória 1, é T1. E o segundo a trajetória 2 é T2. Deve-se ter... Então vamos lá, ilustrar a situação. Ele nos dá uma carga geradora, Qzão, e nas proximidades ele pega dois pontos, um ponto A e um ponto B. E entre esses pontos A e B ele vai deslocar uma carga Q por duas trajetórias. Vamos supor qualquer trajetória. Uma trajetória como sendo reta e uma segunda trajetória como sendo curva. Tudo bem? Essas duas trajetórias. E ele quer saber qual é o trabalho da força elétrica nesse deslocamento nas duas trajetórias. Que relação se pode ter entre os dois trabalhos? Primeira questão. Primeira consideração, aliás. Esse ponto ele possui um dado potencial elétrico. Esse outro ponto, o ponto B, ele possui outro potencial elétrico, certo? Então, entre esses dois pontos, a gente vai ter uma diferença de potencial elétrico. Essa diferença de potencial elétrico é que, pela forma do trabalho, que nem a gente usou na questão anterior, ela vai permitir que aquela carga converta uma certa quantidade de energia elétrica, na forma de trabalho, para energia cinética. Então,
Isso significa que daqui para cá, se vocês olharem pela própria fórmula, a carga não muda. Independente da trajetória, a DDP também não muda. Então, o trabalho da força elétrica não muda. É até pertinente um aluno perguntar, por exemplo, mas essa trajetória é maior, então era para gastar mais energia, certo? Tudo bem. Mas essa energia que é gastada, essa trajetória que não é reta, ela não é uma trajetória usual, ela não é uma trajetória espontânea. Aquela carga não adquiriria aquela trajetória se não houvesse ação de um agente externo. Ou seja, para isso ocorrer, algum agente externo teve que proporcionar esse movimento, teve que lançar a carga para cá, por exemplo. Ou seja, para fazer esse outro deslocamento, a gente pode até ter que gastar mais energia, que converter mais energia. Mas a energia potencial elétrica, o trabalho da força elétrica vai ser o mesmo. O tanto adicional vai depender de um agente externo. Tudo bem? É igual a situação de um corpo que cai. Se vocês for compararem com a gravitação, a queda de um corpo, ou, por exemplo, esse corpo escorregar pelo escorregador, mas indo de um ponto de uma altura para outro ponto mais baixo, mas nas duas trajetórias com a mesma diferença de altura, o trabalho da força-peso é o mesmo. Porque a força-peso ele depende do deslocamento vertical, ele não depende do deslocamento horizontal. Do mesmo jeito, aqui com o trabalho da força elétrica, não depende da trajetória o trabalho da força elétrica, tá? Guardem sempre isso. O trabalho da força elétrica ele vai depender da diferença de potencial elétrico. Olhem para a fórmula, sempre olhem para a fórmula. Então, essa questão, o trabalho nas duas trajetórias, ele vai ser o mesmo. E o item que nos diz isso é o item C. Então, quarta questão, item C. Vamos agora para a quinta questão, também referente à aula 5, sobre o trabalho da força elétrica e potencial. É uma questão de cálculo. Uma carga elétrica de valor menos 2 vezes 10 a menos 9 coulomb está na origem do eixo X. A constante eletrostática do meio é 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por coulomb quadrado. Tudo em unidades do SI, certo? A diferença de potencial entre os pontos do eixo X de abscissas x igual a 1 metro e x igual a 2 metros é em volt. Então vamos lá. A situação que a questão número 5 nos propõe é basicamente para calcularmos o potencial dos dois pontos e depois realizarmos a subtração. Então vamos lá. Questão 5. Ele nos dá um eixo X, um eixo das abscissas, e ele diz que no zero desse eixo nós iremos ter uma carga que vale, se eu não me engano, 2 menos 2 vezes 10 a menos 9 coulomb. Menos 2 vezes 10 a menos 9 coulomb. Menos 2 vezes 10 a menos 9 coulomb, no ponto zero. E ele quer a diferença de potencial elétrico nos pontos de abscissa x igual a 1 metro e x igual a 2 metros, em volt. Então, eu quero a DDP nesses dois pontos, certo? X igual a 1 metro e x igual a 2 metros. Ora, o potencial gerado por uma carga, ele é um pouco diferente da questão da força elétrica. Na força elétrica, por exemplo, as cargas elas vêm em módulo. Quando a gente está trabalhando com potencial elétrico, com energia potencial elétrica, a gente não coloca em módulo, ou seja, a gente considera esse sinal negativo aqui da carga. A fórmula do potencial elétrico é Kq dividido pela distância. Simplesmente isso. Ou seja, o potencial elétrico gerado por essa carga nesse ponto vai ser a constante eletrostática que ele nos deu na questão, vezes essa carga dividido por essa distância. Então vamos fazer logo de cara isso. Constante eletrostática, 9
vezes 10 a nona. Essa carga é 2 vezes 10 a menos 9. Vou colocar o sinal aqui na frente, tá? Dividido pela distância. Esse 10 a nona vezes 10 a menos 9, como a gente repete a base, são os expoentes, vai dar 10 elevado a 0. E 10 elevado a 0 é 1, então eu posso cancelar. E menos 9 vezes 2 vai dar menos 18. Menos 18, certo? Vamos agora para o potencial, nesse segundo ponto. O raciocínio é o mesmo, a única coisa que vai mudar é a distância. Então vai ficar basicamente a mesma conformação aqui. A constante eletrostática, 9 vezes 10 a nona. A carga, eu vou botar o sinal na frente, 2 vezes 10 a menos 9. Dividido pela distância, que agora é 2. 10 a nona com 10 a menos 9. Esse 2 de cima eu posso cancelar com esse 2 de baixo. E vai sobrar só menos 9. Ora, esse ponto é menos 18. Esse ponto que está mais distante é menos 9. Perceba que o potencial elétrico ele diminuiu conforme se afastou da carga, certo? De menos 18 a menos 9. Diminuiu não, aliás, ele aumentou conforme se afastou da carga, porque a carga é negativa. De menos 18 para menos 9 ele aumentou. Certo, mas ele quer a diferença. A diferença entre menos 18 e menos 9 vai dar 9. Então a DDP aqui é 9 volts. O item que traz isso pra gente, aliás, não é 9 volts, é menos 9 volts. Uma coisa que é importante comentar. Se a gente chamar esse ponto aqui de 1 e esse ponto aqui de 2, a diferença de potencial entre 1 e 2 é V1 menos V2, certo? Mas a diferença de potencial entre 2 e 1 é V2 menos V1, ou seja, inverte. Nesse caso, ele quer a diferença de potencial entre 1 e 2, então a gente tem que fazer nessa ordem. Se não for feito nessa ordem, a questão vai estar errada. Ele quer a diferença entre 1 e 2, então é menos 18 menos 9. Menos 18 aqui, menos com menos vai dar mais, ou seja, menos 18 mais 9 vai dar menos 9, item E. Então a quinta questão é o item E. Muito importante isso. Se ele quisesse a diferença de potencial entre 2 e 1, a subtração seria ao contrário. E o valor obtido ia ser positivo. Então, tem que ficar atento a essa questão, porque por um sinal pode ser uma questão no vestibular. Tá? Então essa quinta questão é o item E. Menos 9. Menos 9 volts, a diferença potencial. Então essa foi a primeira parte da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. E na aula seguinte nós iremos resolver as outras 5 questões.